Jesus. Recording in progress. E gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, primeiro capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 43. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós acabamos de ler aqui o relato de João do início do ministério de Jesus. E é interessante, irmãos, que Jesus, ele, como homem, ele veio cumprir a lei. Ele quis mostrar que dá para fazer. E porque tem muita gente que às vezes fala assim, servir a Deus é difícil demais. Mas Jesus é a prova viva que ele se fez homem, tem a dor, as necessidades, teve as dores, as necessidades, tudo que a gente sente, Jesus sofreu, e eu te garanto que sofreu muito mais do que eu e você. Porque ele levou a minha e a sua culpa sobre ele. Então, meus irmãos, Jesus, ele começa o seu ministério, ele já mostra o que se precisa para começar uma caminhada com Deus. Precisa passar pelas águas. Tanto que ele, depois de ressuscitado, ele quando vai falar para os discípulos, vocês vão pregar para todo mundo, ide a todo mundo pregar o evangelho, e aqueles que crerem, que sejam batizados. Então, quer dizer, para começar uma vida nova e mostrar para todo mundo que converteu, que mudou de vida, precisa batizar. E Jesus, como marco do início do seu ministério, ele vai até João, que pregava ali à beira do Jordão e que batizava em nome de Jesus. E João já vinha pregando e acumulando discípulos, pregando assim, olha, eu estou batizando nas águas, mas vai vir um aí, que ainda vai vir no meio de vocês. Vai aparecer no meio de vocês. Um dia ele vai aparecer aqui. E o dia que ele vier, ele vai passar aqui pelas águas, mas ele não vai batizar mais igual eu batizo, não. Ele vai batizar com o Espírito Santo. E eu não sou nem digno de amarrar nem as alparcas do pé dele, a sandália. Então, meus irmãos, aconteceu como João vinha pregando. O profeta João, que foi o último profeta do Velho Testamento, ele veio e ali, quando ele viu Jesus vir até ele, ele já apontou, e pela revelação que Deus lhe deu como profeta, ele já disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. E ali, aquilo ali, eu creio que os discípulos de João já ficaram assim mexidos. João falou que ia vir um.
E meus irmãos, quando Jesus é batizado, os evangelhos, eles ficam claros, porque eles dizem que ouviu-se uma voz do céu que dizia assim, ó, este aí é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. Então, quem estava ali viu e ouviu a voz de Deus, dizendo que aquele ali era o seu próprio filho. Então, nesse texto que nós lemos, nós vamos observar que já 2 discípulos de João já começam a seguir Jesus na mesma hora. Já abandonam João na beirada do Jordão e vão seguir Jesus. E vem ali alguns discípulos, né? André chama Pedro, né? Que era o Simão, que foi chamado de Cefas. Jesus mesmo disse, ó, você não vai chamar mais Simão, não. Agora você vai chamar Cefas, que quer dizer Pedro. Então Jesus já chama André chama Pedro, e aí Jesus quis ir até a Galiléia, o texto que nós lemos, aonde ele encontra com Filipe. E ali, Filipe é apresentado a Jesus, é revelado a Filipe quem era Jesus. E Filipe, ele ficou tão feliz daquela novidade, daquilo que foi lhe apresentado, porque Filipe já na mesma hora, ele corre para procurar o seu amigo Natanael. Eles eram amigos. Até se nós formos observar nos evangelhos, vocês vão ver que, geralmente, está ali escrito, André e Pedro eram irmãos, Tiago e João eram irmãos, e logo depois que fala de Filipe, vem o nome de Bartolomeu, que é o Natanael. Só no evangelho de João ele é chamado de Natanael. Eu não sei dizer para os irmãos qual é o motivo disso. Se realmente ele chamava Natanael, se era um apelido, mas o Bartolomeu era porque, como os irmãos acredito já sabem, o Bar vem é filho de Ptolomeu. O Bar significa filho, assim como o Bartimeu, o cego que era filho de Timeu. Então, meus irmãos, Filipe ele ficou tão feliz de ter encontrado aquele de quem as escrituras que ele lia, o Velho Testamento, as leis, os profetas que profetizavam que um dia viria um rei que reinaria com justiça, aquele que viria para tomar sobre si todas as suas dores, né, que restauraria o reino a Israel. Ele encontrou. E ele ficou tão feliz que ele quis propagar. E, meus irmãos, isso não é diferente de nós, irmãos. Um verdadeiro servo de Deus que se posiciona como servo, meus irmãos, ele tem essa necessidade, esse desejo de anunciar aquilo que ele tem vivido. Porque nós temos recebido, irmãos, as boas novas de Cristo. Porque evangelho é a boa notícia. E nesse mundo de hoje só se ouve más notícias, só se ouve de coisas ruins. Você liga a televisão, você chega no serviço, geralmente, você ficou sabendo, aconteceu isso, aquele acidente, aquela lei, é isso, é aquilo. Mas o servo de Deus, ele está sempre anunciando coisas boas. Aleluia. Rapaz, fulano está enfermo. Rapaz, vamos orar que Deus pode curar. Boa notícia. Rapaz, fulano está desempregado. Vamos orar que Deus pode abrir as portas. Eu tenho um Deus, eu creio nele, ele pode. O servo de Deus, ele propaga a boa notícia. E Filipe, ele falou assim, olha, eu vou propagar. É como aquele louvor que tem na nossa coletânea. Achei salvação. Ele foi correndo para Natanael dizer, achei salvação em Jesus, meu Senhor. Perdão, liberdade encontrei. Paz que o mundo não pode dar, célica paz, é isso que eu encontrei, e eu não posso ficar com essa paz só para mim, eu tenho que propagar essa paz. Meus irmãos, Filipe, ele foi achado, porque Jesus ali, ele falou assim, olha, Jesus quis ir a Galiléia e achou a Filipe. E meus irmãos, Deus, ele procura aqueles que querem servi-lo. Os olhos de Deus estão sobre a terra procurando aqueles que são fiéis. Está procurando aqueles que querem buscar a sua face. Lá no Salmo, se eu não me engano, 89 ou 86, me fugiu aqui um pouquinho, fala que Davi, fala assim, achei a Davi, meu servo. Então, com o meu santo óleo ungi. Meus irmãos, Deus, ele procura aqueles que querem servi-lo, a recebê-lo como seu Senhor, para trabalhar para ele, para servir a ele. O homem tem procurado um Deus que sirva a ele.
Não que ele sirva a Deus, mas Deus tem procurado pessoas que queiram servir a ele. E aqueles que querem servir a Deus, sabe o que Deus faz? Ele unge. Glória a Jesus. Ele derrama o óleo como ele derramou sobre Davi. E unção, meus irmãos, é separação, é proteção, é revestimento do óleo santo de Deus. Quando você pega uma parede e vai pintar ela, porque você está passando um revestimento para proteger ela, para não deteriorar. Quando você pega um banco de madeira e vai passar um verniz nele, é para proteger ele, para ele não vir, né, a ser deteriorado pelo tempo, não ser pegado por bactérias, por pragas, cupins. Então ele está revestido, e assim é aquele que se posiciona como servo, irmão. Quem posiciona como servo, aquele que Jesus tem procurado e achado nesse mundo, e que quer servir ao Senhor de todo o seu coração, o Senhor tem pegado ele e derramado o seu Santo Espírito. Aleluia. Porque João pregou isso, eu estou batizando nas águas, meus irmãos, mas ele vai batizar com fogo, com o Espírito Santo de Deus. E nós temos sido revestidos desse poder. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somos separados e ungidos para servi-lo. Oh, glória. E olha só, irmãos, como se calar com isso? Filipe falou, não, meu amigo, eu tenho que achar agora o Natanael. E ele foi procurar Natanael, e quando ele encontrou Natanael, ele falou, Natanael, eu achei aquele que vai ser o nosso Salvador. É Jesus, o Nazareno, o filho do José. Natanael olhou assim e falou, Filipe, você falou o quê? Nazaré? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? E às vezes você sai para evangelizar, para convidar, fala de Deus. Rapaz, você é daquela igreja lá? Tem o fulano lá, o Beltrano. Rapaz, pode vir alguma coisa de lá? Filipe respondeu que o servo de Deus tem que responder. O convite. Vem e vê. Vem ver as maravilhas que Deus tem operado na minha vida, na minha família. Vem ver as maravilhas que Deus tem operado àqueles que se dispõem a servir a Deus. Vem, Natanael, vão. Eu encontrei. Vem também, você é meu amigo, eu não posso deixar de anunciar para você tão grande salvação. Glória a Jesus. Natanael foi, aceitou o convite. E Jesus já viu Natanael vindo de longe. E Jesus conhece os segredos do coração do homem. Por isso, irmãos, que nós temos que buscar para que em nossos cultos nunca falte a direção do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos orar para que Deus possa nos usar nos dons espirituais, porque o segredo do coração do homem revelado por Deus, aquilo que nem você e nem eu conhece, às vezes é o que vai fazer aquele homem acreditar, crer em Jesus. E quando Natanael vinha ter com Jesus, Jesus virou para ele e falou assim, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não se encontra nenhum dolo. Dolo, né? O engano, falsidade. Então Jesus elogiou um verdadeiro israelita, alguém que procura ler as leis e os profetas, alguém que pesquisa, que busca a verdade, alguém que não fica falando mentira, alguém que procura ser correto na vida. Natanael olhou, acabar de me falar desse tal de Jesus, que negócio é esse? De onde você me conhece? Aí Jesus falou assim, rapaz, antes do Filipe lá te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Meus irmãos, a Bíblia não fala o que Natanael, né, ou como é conhecido nos outros evangelhos e também ali nos livros do Novo Testamento, como Bartolomeu, Natanael, não relata, né, não foi relatado o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Mas tem um historiador, o Joséfo, se eu não me engano, esqueci, Tito Joséfo, se eu não me engano, que ele viveu alguns anos após ali a morte de Jesus e deixou vários livros. Ele era um judeu que virou cidadão romano, teve o nome mudado, inclusive ele tinha um nome de judeu e foi passado para esse nome de Joséfo. E ele, nas histórias, ele fala que Bartolomeu, né, chamado aqui de Natanael, ele era
mais ou menos da idade de Jesus. E para quem conhece a história sabe que Jesus ele foi sentenciado à morte pelo rei quando ele descobriu que Jesus tinha nascido o rei dos judeus, né, que os magos passaram lá procurando e eles não voltaram por orientação de Deus, na revelação do Espírito Santo, para falar para ele onde que tinha nascido. Então o rei ele decretou a morte de todos os meninos nascidos, uma profecia que já tinha sido entregue por um dos profetas lá, que Raquel choraria os seus filhos, né? E houve um grande lamento em Israel, porque muitas crianças morreram. Mas José, orientado por Deus, pegou Jesus e Maria e foram morar no Egito para fugir da morte, para fugir da espada, se eu não me engano, de Herodes. E se ele, Natanael, era contemporâneo de Jesus, ele estava condenado à morte também. E esse Joséfo, ele fala que a mãe e o pai de Bartolomeu escondeu ele debaixo de uma figueira. E ele foi criado escondido, tipo Moisés, que foi, né, naquele tempo foi decretada a morte, foi mais ou menos parecido. Então ele foi criado assim, com muito cuidado, escondido, porque ele poderia ser morto a qualquer momento. Então era algo que só seu pai, sua mãe e ele sabiam. Então foi um segredo. E isso é o que foi escrito por esse historiador. Eu não sei, a gente poderia dizer que, não, ele estava orando debaixo da figueira, ele estava ali colocando diante de Deus uma situação. Eu sei que Deus, Jesus ali, revelou um segredo do coração dele. Tanto que na hora que Jesus fala isso com ele, a primeira coisa que ele fala, Rabi. Ou seja, ele falou, Jesus, tu és mestre. Agora eu estou aqui para aprender, eu sou aluno. Eu estou prontinho para ser seu discípulo. Ô Rabi, tu és o Filho de Deus. Ele já fala, ele já reconhece. Antes era Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Agora ele fala, tu és o Filho de Deus. Aleluia. Tu és o Rei de Israel. Ele reconheceu. E Jesus, quando ouviu isso da boca dele, assim, rapaz, só porque eu te disse que eu te vi lá debaixo da figueira, só porque eu falei de algo que aconteceu na sua vida que ninguém sabia, você já crê? Filho, tem coisa muito maior para acontecer na sua vida. Se tu creres, você vai ver a glória de Deus. Meus irmãos, Deus tem me permitido pregar aqui nessa noite para dizer para vocês que já tiveram os segredos dos seus corações revelados por Deus, que já reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e que já creem em seu nome. Deus está aqui me usando para dizer que tem coisas maiores para fazer na sua vida. Tem coisas muito maiores do que essas vindo por aí. Aleluia. Porque o céu está aberto sobre nós, irmãos. Oh, glória. Sabe, meus irmãos, Jacó, lá no Velho Testamento, ele, depois de todos os seus erros e falhas, de ter enganado seu pai, ele sai fugido de casa, escondido, orientado a ir embora, procurando um rumo, um lugar. E ali ele acha um lugar para dormir à noite, sozinho no deserto, deita sua cabeça sobre uma pedra e ele sonha. E no sonho que ele teve, Deus se revelou a ele, colocando uma escada. Ele via no sonho uma escada que descia do céu. E essa escada vinha da terra até o céu. No topo estava Deus. E nessa escada tinha anjos subindo e descendo. Jacó ali teve um marco. Ele fez até um concerto com o Senhor naquele dia, que queria servir o Senhor. Então, meus irmãos, isso é algo que ficou marcado lá no Antigo Testamento. E Jesus agora ele fala para Natanael, olha, meu filho, olha só, na verdade te digo, que daqui em diante vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Jesus se revelou como a escada de Jacó. Sabe o que vocês precisam para chegar a Deus? Olha, israelitas, acabou. Eu vim aqui para abrir o caminho. Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai a Deus se não for por mim. Você quer ver anjo de Deus subindo com a sua oração e descendo com a resposta? Eu sou o caminho. Ora e peça em meu nome, porque tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Glória a Jesus. Jesus se revela como o único acesso a Deus. Não há outro, irmãos. Não há outro. Não precisa pensar em médico para curar sua enfermidade, não. O médico dos médicos é o Senhor Jesus. Aleluia. Ele tudo pode. Glória a Crês, tudo é possível ao que crê. Deus. Ah, o problema não tem jeito, o juiz não está julgando direito. O nosso bom Salvador, ele é justo juiz. Glória a Ele é pai dos órfãos. Ele é Aleluia, Senhor. marido das viúvas. Ele não abandona os seus. Pode uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus jamais nos abandona. Sabe por quê? Senhor. Porque ele carrega nas suas mãos o meu e o seu nome marcado. Oh, glória. Foi marcado lá na cruz do Calvário. Aleluia. Os céus estão abertos. Já creu, meu irmão? Creio. Glória a Deus. Mas tem coisas muito maiores para vir, irmãos. Não vamos parar de orar. Não vamos parar de dedicar nossas vidas. Não vamos parar de nos pôr a serviço do Rei. Ele é o nosso Rei. Ele é o Filho de Deus. É Ele quem é o nosso mestre. É Ele quem vai nos ensinar. Senhor, eu estou aqui para aprender. Eu não sou nada. Eu me ponho na posição de aluno. Eu não quero saber de título de pastor, de diácono. Eu quero é ser seu servo, Senhor. Como Davi foi, achado por ti, ungido por ti, separado por ti, protegido pelo teu Espírito Santo, revestido pela tua graça. Porque é isso, irmãos, a separação deste mundo, a santificação de nossas vidas, que vai fazer nós um dia vermos a Deus. Sem santidade, sem separação, sem busca, jamais poderemos ver a Deus. Então, que esta palavra possa ficar gravada hoje em seu coração e que você aplique ela em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que eu, assim, passo para os irmãos estar aí passando, cantando mais um louvor, se for cantar. E já entrego aí nas mãos, né, do pastor Estevam em seguida, né, que é o pastor que está conosco, para estar fazendo assim um encerramento do nosso culto. Recording